E hoje nós vamos pintar amoras silvestres com uma borboleta linda. E o texto que eu escolhi está em Isaías capítulo 65, versículo 1, que diz assim: Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar pela borboleta. Eu vou usar amarelo ouro, laranja, preto, pele e branco. Pincel número 6, amarelo ouro. Eu vou começar por essa parte aqui. Eu vou colocar um pouco do amarelo ouro bem aqui no centro. Acho que eu vou passar em cima dessas bolinhas menores, porque depois elas são em preto. Não tem problema. O amarelo deixa aparecer, mas o laranja às vezes não. Ó, aqui. E já vou colocar desse lado de cá um pouco também. Um pouco menos, mas vou colocar assim, ó. Aí agora eu vou preencher o restante aqui com laranja. Esse daqui é assim, cheio de protuberâncias. E eu vou limpar o pincel bem de leve para cima desse amarelo. Olha, coloco laranja e venho trazendo para cima do amarelo, mas essa parte do centro aqui vai ficar bem mais clara. O lado de cá eu vou fazer igualzinho. Vou puxar o laranja para cima do amarelo também. Esse lado é um pouco menor por causa da perspectiva. Aí, assim. Essa parte aqui eu vou colocar toda laranja. Ó, não esfreguei muito o pincel, então o que aconteceu? O risquinho apareceu. E isso é muito bom, porque aí eu não vou ter problema. Não vou precisar procurar no desenho lá e ficar olhando para refazer a divisão aqui dessa parte da asa. Já vou colocar do lado de cá também, que é isso aqui, ó. Essa borboleta você não precisa manter ela só no pano de prato. Você pode usar numa toalha. Você pode usar ela sozinha. Eu coloquei aqui só para compor o desenho com o roxinho aqui da amora. Aí, agora eu não vou lavar o pincel. Eu vou pegar um pouquinho do preto. Primeiro eu tiro o excesso ali. Aí eu vou colocar esse preto aqui, ó, nessa linha. E vou fazer um sombreado de leve. Você viu que tem diferença, ó, preto em cima do laranja. Só pincel sujinho. Um sombreado aqui nessa área. Até por aqui, ó. Deixar assim esse laranja um pouquinho mais escuro. E agora eu vou preencher aqui, ó, esse restante, preservando essa área, aqueles pontos ali que são brancos. Aqui é fácil, é mesmo só preencher. A gente espera secar para poder colocar os branquinhos, porque senão vai sujar no preto e a gente vai ter que fazer de novo. Aí, agora o lado de cá é a mesma coisa. Limpei o meu pincel e vou fazer aqui um pouquinho de sombra, com o pincel bem limpo.
Ó, já fiz aqui, já sombreei. Aqui desse lado também, ó, eu tenho um pouquinho de sombra. Mais aqui nesse cantinho. Aí, agora eu vou preencher o restante aqui com o preto. Aí, já preenchi de preto, agora nós vamos fazer o corpo dela. Eu vou preencher com amarelo pele. Agora eu vou pegar uma pinceladinha de laranja e vou colocar aqui, ó, desse lado esquerdo e vou puxar sem cobrir totalmente. Já lavo meu pincel e vou colocar o preto aqui, ó, no restante. Nessa partezinha aqui, eu vou bater o pincel de leve, só pra fazer sumir o preto aqui, ó, em cima desse amarelo pele. Fazer a transição da cor. E agora, é com o branco que eu vou fazer aqui. Ela tem assim, ó, desse lado aqui, vai fazendo assim, risquinhos. Saia daqui e termina lá. E é assim meio arredondadinho. Já vou colocar os brilhos, aproveitando que eu tô com branco aqui, eu já vou colocar os brilhos. Essa parte aqui, ó, gorda, tem uma linha aqui no meio. Eu tô com o pincel zero bem zerinho, tá? Um pontinho ali, um pontinho aqui. Partindo desse, daí eu tenho mais um aqui. E mais dois aqui menores. Depois eu tenho um risquinho e mais dois pontinhos ali. É cheio de pontinhos. Aqui, ó, eu tenho uns risquinhos assim atravessados. São brilhos. Tenho mais dois pontinhos aqui. E aqui eu tenho assim uns pontinhos também que são brilhos. Agora eu vou pegar com esse pincel mesmo um pouquinho do pele e vou fazer uma linha aqui mais sombreadinho. Você põe um risquinho e aperta o pincel um pouquinho. Vai dar uma clareadinha. Eu ainda vou usar aqui, ó, no pratinho, eu pego um pouquinho do preto com o pincel zero mesmo. E agora um pouquinho do laranja. Eu vou escurecer esse laranja, olha só. Pinceladinhas iguais. Ele vai ficar um tom de marrom, assim, bem escuro. Com esse tom de marrom, eu vou fazer um contorninho aqui. Aqui por cima já tinha o preto, né? Então já tá meio contornado. Eu faço um contorninho aqui, ó, por baixo. E depois, essa parte aqui, ó, do lado de dentro do branco, só na metade eu faço um contorninho. E agora, olha que interessante. Eu vou pegar aqui, ó, fazer isso daqui. Eu vou contornar do outro lado. Com essa misturinha aqui, é que eu vou fazer esses risquinhos. A minha já secou, porque eu fiz muito pouco. Uma pinceladinha de preto, uma pinceladinha de laranja. Faço novamente aquela misturinha. E eu vou fazer esses risquinhos aqui. Vou fazer todos os risquinhos e já te mostro. Aí, já preenchi todos os risquinhos. Agora, eu vou passar com o preto aqui na anteninha dela. Certinho. Agora, tem um detalhe com o pele. Pego um pouquinho de tinta e eu vou passar aqui, ó, do lado desse risquinho aqui principal. Aqui. E aqui também, ó, esse risquinho aqui. Sai daqui e some aqui assim dentro do escuro. Agora são as partes brancas.
Eu vou pegar o pincel número 2 de novo e vou colocar o branco aqui em todos essas bolinhas aqui. E aqui também, essas bolinhas maiores. Não são bolinhas, são quase riscos. Isso, agora com o 0. Então, vamos nessa asa de cá. Bem na ponta tem uma bolinha, depois tenho 2 risquinhos. Essa parte aqui, eu tenho um risquinho maior e um menor. Depois, seguindo esse aqui, eu tenho mais um risquinho assim, um pontinho, né? Depois, aqui no último, eu tenho um pontinho também. Aqui do lado, eu tenho um pontinho maior, um pontinho menor. E toda a beirada, a partir daqui, eu tenho assim, ó, 2 pontinhos. É muito enfeitadinha essa borboleta. Ó, 2 risquinhos, como se fosse uma costurinha. Até aqui. Aí, aqui a gente tem um ponto. Depois, eu começo aqui de novo. Faz assim, como se fosse uma costurinha. Aqui eu tenho mais 2 pontinhos. E aqui a costurinha, olha. Costurinha, só que é de verdade, tá? Porque eu tô olhando na foto de uma borboleta de verdade. Aí, aqui são 2. O lado de cá, eu tenho aparente aqui, ó, 2 pontinhos. Aqui mais um redondinho e aqui mais um redondinho. Aí, depois, nessa parte aqui, uma aqui, uma aqui. Aí, já começa também a costurinha. Costurinha dupla. Aqui eu tenho mais um ponto. Costurinha segue. Ponto ali. E aqui também a costurinha segue. Quando chega por aqui, começa a ficar dupla. E um pontinho ali. Aqui tem que ter mais uma costurinha. Isso. Agora, com o mesmo pincel 0, eu vou colocar os pontos pretos. Aqui eu tenho um pontinho preto, aqui eu tenho um segundo. E aqui eu tenho um terceiro, um pouquinho maior. E esses pontinhos, eles são ligados. Aqui eu tenho um maior, que é assim um pouquinho mais quadradinho. Do lado de cá, eu tenho uma aqui compridinho. Eu tenho uma aqui. Depois eu tenho um pontinho aqui e um pontinho ali. Tirei o excesso de tinta do pincel e vou ligar aqui também. Aí. Prontinha nossa linda borboleta. Agora, nós vamos fazer o laço. E eu vou preencher, a princípio, todo ele de branco. Agora, eu vou usar o cinza ônix para fazer a sombra. E eu vou começar aqui, ó, nessa perninha que tá por trás. Ela tá bem sombreada, tá escondidinha aqui, ó. Então, eu vou colocar assim um pouquinho mais de tinta. Inclusive, um pouquinho bem no contorno, em cima do risco. Aí, aqui, eu tenho um nozinho. Ó, que eu já separei. Eu vou fazer uma sombra no meio dele. Aqui seria a sombra dessa perna e a sombra da outra perna que tá por baixo das folhas. Mais um pouquinho de tinta, agora eu vou fazer aqui, ó, a dobra
Acho que eu vou fazer para esse lado de cá. Aqui, ó. A sombra da dobra, ó. Enxergou? Essa parte veio e ficou por cima. Agora um pouquinho aqui, ó, no contorno. Um pouquinho no contorno aqui, ó, do outro lado. Quando eu trabalho aqui, eu faço assim, eu inclino o pincel. Quando eu trabalho aqui, eu deixo ele mais de pezinho, para eu não ter que fazer isso aqui, que é mais difícil. Então, eu deixo o pincel bem de pezinho, bem em cima do risco. Mais um pouquinho. Agora eu vou pôr aqui, ó, em algumas... bem no meio, e vou puxar para baixo, vou puxar para cima. Aqui também, eu vou colocar bem no meio a tinta, e vou puxar para baixo. E vou limpar para cima, não vou chegar ali, que ali é bem branquinho. Pronto, agora vamos trabalhar aqui a perna. Essa perna tá por trás, então ela vai ficar mais escurinha desse lado aqui, ó. Ela tem uma dobra aqui, eu vou passar essa parte por cima desta. Vai ser assim, ó. Eu saio daqui, atravesso e termino virando aqui. Aqui dentro fica escurinho, olha. Continuo aqui. Um pouquinho aqui, bem em cima do risco. Vou puxando para baixo, vou puxando para cima. Aqui eu tenho outra dobra e eu vou deixar essa parte aqui por trás. Então, eu ponho a sombra nela. Viu? Que aqui fica bem branquinho. Aqui tem que sumir com essa tinta. Agora, eu vou pôr nessa ponta aqui, só pra fazer o contrário. Aqui eu subo e aqui eu desço. Voltando aqui, coloco bem no contorninho um pouquinho e venho sumindo. Agora, estas dobras dessa daqui, ó, essa parte tá por cima. Então, vai ficar assim. Aqui vai ficar escurinho. Ali fica clarinho, porque ficou por cima. Agora, eu coloco... Aqui eu tenho outra dobra e eu vou deixar essa parte por baixo. Ó, eu ponho a tinta aqui. Subo até ali, deixo todo esse cantinho aqui bem escuro. Sumiu ali. Vou deixar mais escurinho aqui esse lado. Vou deixar também escuro aqui, ó. Só pra cruzar. Quando eu desço com a tinta escura ali, eu gosto de pôr do outro lado a tinta escura, pra ficar aquele vão mais claro. Aqui a gente dobrou, então eu vou colocar o claro, eu vou colocar o escurinho aqui, vou subindo e sumindo, porque quando chega aqui ele tem que ficar clarinho, porque tá por cima, né? E agora eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Assim. Eu vou deixar mais escurinho aqui, para realçar um pouquinho mais. Um pouquinho mais aqui também. Aí, nós definimos todo o laço. E eu já vou pegar o pincel zero, não, zero não. Eu vou pegar um pincelzinho, pegar outro pincelzinho número 2. Peguei outro pincelzinho número 2, que tá bem sequinho. E eu vou realçar agora a área de luz com o branco. Aqui, ó, essa dobra tem que ficar bem clarinha. O branco tem que atravessar ali. Aqui também, olha, outra dobrinha. Só realçando. Essa parte aqui, ó, também tá por cima. A dobrinha.
bem clarinha. Aqui também. Aqui já tá bem definido. Essa parte aqui, eu vou passar essa parte da fita por cima daquela, então vou pôr um pouquinho mais de claridade. E agora o contorno eu vou fazer com o cinza ônix mesmo. Não precisa ser aquele contorno total, pode ficar meio falhadinho, não tem problema. Mas em algumas áreas você tem que dar uns destaques. Aqui, ó, o franzido. Aqui, essa parte. Quando você faz isso aqui, você não precisa chegar com o cinza ali. Ele pode ficar assim, ó, bem clarinho. Ficou forte o meu, posso voltar com um pouquinho do branco. Aqui, ó. Aí ficou bem marcadinha aqui a dobra. Tá, vou fazer isso em toda essa parte e já mostro pra você. Coisa que é simples, você não vai ter dificuldade, com certeza. Olha como ficou o laço, todas as dobrinhas, preste atenção. Esse laço você pode fazer em azul, você pode fazer em vermelho, pode fazer em roxo, a cor que você quiser. Ele vai ficar bonito do mesmo jeito. Eu gostei do meu assim. Agora nós vamos fazer algumas folhas aqui do arranjinho, essas da ponta, que são mais clarinhas. Eu vou usar verde oliva. Aqui, essa folhinha tá por trás de tudo. Vou colocar assim a linha pra frente, puxando pra cima. Essa daqui tá por cima daquela. Eu vou colocar já o verde oliva aqui também, deixando aqui, ó, a parte de trás, de baixo, um pouquinho mais escura. Tô usando o pincelzinho número 2. Agora eu vou trabalhar com o verde pistache. Eu vou terminar de preencher. Você viu que já ficou com aquele meio marcadinho? Não tô nem trabalhando muito a folha, só deixando manchadinho. Eu vou clarear ainda um pouquinho com amarelo limão, essa parte de cima aqui, ó. Você viu que eu só coloquei, deixei esse manchadinho. Agora eu vou fazer essa daqui e esta eu já vou deixar um pouquinho mais escura. Principalmente aqui, ó, nessa base. Oliva no meio, pistache, manchadinha, pouquinho do limão só aqui na pontinha. Esta daqui agora, ó, oliva, toda essa parte de dentro, aqui no risquinho do meio. Vou colocar o limão já aqui nessa área de cima. Eu quero que ela fique com essa ponta bem clara. Sem lavar pincel, pistache no centro, sujandinho pra baixo. Agora que eu já fiz a base das folhas, eu vou pegar um pouquinho do branco e vou passar uma pinceladinha rápida em cima do amarelo, para ficar um pouco mais claro. Vai dar um pouco mais de brilho também, ó. Não tô fazendo detalhes, tá? Você viu que eu tô pintando essa folha bem manchadinha. Agora nós vamos fazer uma amora. Eu vou pintar essa daqui primeiro. Eu vou pintar ela de verde pistache. Porque ela, quando é bem verdinho, ela tem o tom do verde pistache. Eu vou dar uma ligeira amadurecida nela aqui
colocando um pouquinho do magenta aqui onde ela tá por trás desta outra. Aí, agora eu vou trocar de pincel. Peguei o pincel número 2. Você viu que a amora, ela é toda cheia de ondinhas. São os grãozinhos. Então, assim, você vai colocar esse pincelzinho 2 fazendo grãozinhos. Eu tô encostando o pincel e dando uma puxadinha pra dentro. Ó, encosto o pincel e limpo o pincel pra dentro. Fiz aqui, ó, toda a volta. Aqui mais um. Agora eu vou fazer uma outra camadinha e vou colocando assim, ó, separadinho. O espaço tem que ficar mais ou menos o mesmo entre um grãozinho e outro. Você não pode fazer um grandão, um pequenininho. Não, eles são bem simétricos. Olha só. E assim a gente vai fazendo redondinho e terminamos. Depois vai um pontinho de luz ainda, mas espera secar um pouco para aquele pontinho não ficar perdido, dissolvido na tinta úmida. Agora esse daqui eu vou fazer assim, ó. Vou colocar o pistache aqui do lado de cima, menos da metade. E vou colocar o magenta aqui embaixo. Vou sujar um pouquinho com magenta para cima do pistache. Aqui embaixo vai ficar assim mais magenta. E aqui mais pistache. Aí, não ficou a cor magenta, tá vendo? Porque eu sujei com o verde. E agora eu vou fazer a mesma coisa, prestando atenção aqui, que é aqui tem que ficar a linha de divisão entre as duas. Então, você tem que pôr um pouquinho do branco, um pouquinho mais, e deixar aquela linhazinha, não desmanche. Tá? Vamos deixar um pouquinho mais claro ali. Acho que ainda não deu muita divisão ali, vou ter que escurecer um pouquinho, acho que o fundo da outra. Aí você vem fazendo do mesmo jeito, ó. Vai pegando assim, pinceladinha, coloca ali, dá uma puxadinha. De um lado você deixa a linha, do outro lado você dá uma esfumada. E quando chegar aqui, você não pode terminar assim. Você tem que ir fazendo grãozinhos da amora toda a volta. Quando a fruta tá por cima, aqui tá por cima da folha e por cima da outra. Então, eu não posso terminar fazendo a mesma sequência, no mesmo movimento. Aqui, ó, eu vou pôr 1, 2, 3. Ó, coloquei uma inteira. Você viu que eu torci o pincel? Aí, assim a gente consegue fechar. Quando eu estiver fazendo o fundo, aí eu vou subir com a cor do fundo aqui um pouquinho para fazer uma divisão ali. Essa tá por cima da flor, então tem que fazer a flor primeiro, mas a flor tá por cima da folha, tem que fazer a folha primeiro. A folha tá por cima da outra amora, então tem que fazer essa amora primeiro. Só que ela tá por cima da folha, eu tenho que fazer aquela folha. Olha a sequência, você viu? Então, eu vou começar lá de cima, que eu quero fazer outra amora, e aquela dali eu vou fazer em azul marinho. Essa aqui. Eu quero deixar assim bem colorido, com a amora de todas as cores. Pronto. Agora, eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Começo aqui, fazendo os grãozinhos. Dou uma encostadinha na beirada. Depois, aqui mais pro meio, eu preciso que ela fique mais nítida. Então, aí você tem que pôr a tinta deixando aquele contorninho, olha, bem redondinho. Aqui.
O azul marinho, ele é uma cor bem forte, então, se você não deixar muito branco, ele vai ficar bem discreto. Aí depois tem que voltar com um pouquinho mais do branco. Pode ser até com um pincel zero. Ó, aqui eu só vou encostar o pincel. Essa daqui de cima eu vou fazer com violeta. Vai dar um pouquinho de diferença. Aí você vai ver quantas tonalidades diferentes a gente pode fazer. E todas ficam bonitas, daí depende do seu arranjo, depende daquele complemento que às vezes você quer num trabalho. Aí você precisa de uma coisinha para fazer um complemento. Você põe ali uma amorinha daquela cor que você precisar. Agora, mesma coisa. Você viu que essa daqui, aqui esse ladinho aqui, a folha passou por cima dela. Então, aqui a gente não precisa fazer. Mas aqui, eu vou começar deixando aquele contorninho de branco redondinho, porque a gente precisa separar essa ameixa dela. Ameixa. Se no vídeo, durante o vídeo, eu falei ameixa, e eu tô falando ameixa toda hora, me perdoe, isso aqui é uma amora, tá? Não é uma ameixa. Não sei por quê, que eu tô com ameixa na cabeça. O interessante que você tem que prestar atenção mesmo, é que essas pinceladinhas, elas têm que ficar bem iguais. Não pode ficar uma grande, uma pequena, não pode ficar comprido, tem que ficar arredondadinha. Aqui, ó, eu vou fazer aqui fora só uma apertadinha de pincel até aqui. E agora eu já começo a deixar aqui redondinho, olha. Quem gosta de fazer hortênsia vai gostar de fazer isso aqui. Agora aqui, não, vou fazer aqui do lado de cá uma, aqui outra, redonda. Aqui mais uma. E prontinho. Essa aqui ficou maior, mas daí essa vai passar um pouquinho por cima e vai ajudar a sumir ali. Agora, eu tenho que fazer estas 3 folhas maiores, para poder continuar, porque elas aqui estão por trás. Agora, eu vou fazer essas 3 folhas aqui. Na sequência, esta primeiro, eu vou usar o cinza ônix aqui, ó, nessa parte mais escura dela. Depois, eu completo aqui, ó, verde oliva. E eu vou preencher o resto com verde pistache. Agora eu vou colocar o branco já. Vou colocar branco aqui no centro e vou puxar pra lá, fazendo mancha mesmo. As folhas dessa amora, ela é assim bem riscadinha. Eu já fiz um vídeo num americano, num lugar americano, que eu tirei de uma fotografia que eu fiz na casa da minha sobrinha, que ela tem, meu irmão também tem essa amorinha, é deliciosa. E lá, naquele vídeo, eu fiz bem certinho a folha do jeito que é. Aqui, eu tô fazendo uma folhinha normal, não tô me importando com o realismo. Essa folha de cá, eu vou colocar o que é isso? Cinza ônix aqui também. E já vou preencher aqui o restante com oliva, para ela ficar um pouquinho mais escura. Eu vou colocar um pouquinho do branco aqui na borda, inclusive eu vou fechar aqui, para separar uma da outra. Um pouquinho só de claridade aqui, ó. Por mais um pouquinho. E agora esta aqui, que tá atrás das amorinhas, que aí já vai liberar a amorinha pra gente fazer. Então, vou deixar aqui mais escuro também, com cinza ônix.
Agora eu vou pôr o oliva. Essa daqui eu vou dividir. E vou pôr o pistache. Você viu que eu tô seguindo essa linha aqui, ó, uma linha central. Pontinha. Pistache aqui. Quanto mais tons a gente colocar num trabalho, mais rico ele vai ficar, mais interessante. Aqui, ó, puxo pra cá, essa mancha de branco, e agora aqui em cima, puxo pra dentro. Eu coloco a tinta e depois eu dou uma ajeitadinha, olha só. Eu vou puxando com o pincel, deixando essa ranhura. Isso é bem importante. E pronto. A gente pode fazer essas amoras aqui, ó. Pra já em seguida essa folha. Então, eu vou usar aqui, eu vou usar o amora. Fazer essa daqui com amora. Coloquei o amora aqui na parte de cima e o violeta aqui, ó, na parte de baixo e na parte que tá encostada na outra amora, que tá por trás, né? E nessa daqui, eu vou fazer o violeta aqui, ó, no cantinho. E vou fazer o restante aqui com a amora também. Pronto, preenchidinho. Agora eu troco de pincel. Eu tô trabalhando com o pincel número 6 e um pincel número 2. E é com o 2 que eu vou fazer aquele... Vou fazer as bolinhas, os grãozinhos. Começando por esta. Nessa área aqui, ó, de fora, eu dou uma apertadinha de pincel. E tenho que deixar esse volume pra fora. Não vai ficar nenhum espaço de amora ali entre as bolinhas, tá? Porque lá fora você não tem a cor da base. Aqui é a borda da frutinha já. E daí agora eu já começo a colocar assim, ó, um pouquinho maior e com essa torcidinha de pincel. Você vai tendo bolinhas. E não vale só bater o pincel, tá? Aqui, essa área bem escura, olha só, tô lidando com o restinho de tinta que eu tinha no pincel. Essas mais branquinhas ficam lá pra cima. Aqui, ó, é a área de sombra. Então, eu não vou pegar o branco e colocar ali. Aqui eu posso fazer uma inteira. E aqui, eu peguei branco demais, vou fazer uma outra inteira. E aqui embaixo vai ficar assim, não vai ficar muito claro, não. Continuando aqui, agora eu preciso dessa beiradinha bem clarinha para fazer um contraste. Aí a gente vai enxergar duas. Uma embaixo e a outra em cima, por cima. Aí, a borda bem realçada com o branco. E agora eu vou trabalhando aqui dentro. É muito fácil fazer. Aqui, ó, eu também só vou limpar meu pincelzinho. Não vou colocar mais branco. Vou deixar assim. Não, ali em cima tem que ficar mais branquinho. Aqui, ó. Isso, agora eu vou fazer mais essa folha. Rapidinho. Cinza ônix aqui no cantinho. Verde oliva, puxo pra cá. Verde oliva aqui também do outro lado. Verde pistache na beiradinha.
E agora um pouquinho do branco para realçar essa parte aqui, ó, essa parte mais clara. Vou fazer uma dobrinha aqui. Aqui dentro só limpo o pincel. E pra cá também coloco um pouquinho de tinta e ó, dou uma puxada de pincel, sem trabalhar muito ali. Essa florzinha eu vou preencher de branco. Tá, agora para fazer a florzinha eu vou usar um pouquinho do cinza ônix para fazer uma sombra. Eu vou separar as pétalas, vou fazer um pouquinho de sombra ali, um pouquinho de sombra aqui separando a pétala, vou pôr um pouquinho de sombra aqui dentro. Você viu que com uma pincelada só eu fiz tudo, um pouquinho de sombra aqui, porque essa flor ela é branca, branquinha, 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 lindinha. Aqui também eu vou pôr um pouquinho de sombra em volta desse recorte ali. Tá, agora no miolinho eu vou colocar o verde pistache. Agora eu vou pegar um pouquinho do cinza ônix no pincel zero e vou fazer assim, ó, do miolo pra fora. Do miolo pra fora, seguindo a divisão das pétalas. Do miolo pra fora. Você viu que aqui no miolo fica assim, mais gordinha a pincelada. E agora eu vou fazer com o branco, aqui ó, um detalhezinho. Que a gente ainda tem que fazer o fundo, eu faço esse detalhe aqui depois, eu vou voltar para fazer. Fazer aqui ó, um contorno mais branquinho. Aqui também eu vou fazer um contorno com branco, que vai parecer uma dobrinha. Agora nós temos amarelo ouro. De dentro para fora, risquinhos. Eu peguei aqui o siena, que esse amarelo ouro ele tá muito claro, então eu vou pôr um pouquinho do siena assim perto, que isso daqui é um pouquinho mais, não é tão forte, é um pouquinho mais discreto. E agora aqui ó, um monte de pontinhos. Essa florzinha ela é muito leve, ela é bem cheia de movimento. Esse miolinho aqui eu vou fazer até um contorninho nele. Assim. Prontinho. Agora nós vamos fazer esta aqui. E eu vou colocar um pouco do magenta aqui desse lado, só para dar uma diferenciação. E vou terminar, eu vou terminar com a amora. Ela vai ficar mais clarinha ali. Eu acho que eu vou fazer o fundo de todas elas, que daí dá um tempinho de secagem. Isso ajuda, quando tá um pouquinho mais seco, que a tinta não tá tão úmida, ajuda a ficar, o branquinho já fica branquinho mesmo. Essa outra aqui, eu vou colocar desse lado aqui, ó, um pouquinho do violeta. Ela tá por trás desta. Então, desse lado eu vou deixar mais escurinho. Eu não tô só esfumando, eu tô colocando tinta e espalhando a tinta. Eu vou terminar aqui esse meinho com amora. Cada uma de uma cor, né? Assim é legal, fica... É como se apresenta de verdade na natureza. Não tem duas com a mesma cor. Elas são diferentes, em graus de amadurecimento diferentes. E essa daqui, eu vou colocar o amora aqui embaixo
E vou preencher o restante aqui com o magenta. Acho que vou deixar essa aqui um pouquinho mais escurinha. Vou pôr um pouquinho do violeta aqui, ó. Em cima do amora, mas sem cobrir inteiro. Meu pincel tá sujinho. Eu vou pegar o pistache e já vou começar a preencher aqui, ó. Esse lado que tá em cima da florzinha. E o restante aí com pistache puro. Agora eu pego o pincelzinho 2, eu tava usando o pincel 6. Pincelzinho 2 e vou fazer as torcidinhas. Começando dali da borda. Só coloco o pincel para poder dar um contorno, né? Mais clarinho, para não ficar o fundo como contorno. Aí agora eu começo a torcer e fazer bolinha. Meia bolinha, né? E é claro que essa área mais escura, eu não vou colocar o branco nessa intensidade. Eu procuro colocar só o pincel sujinho. Olha aqui, ó. Só o pincel sujinho. Aqui eu só encosto. Pronto, eu vou fazer todas essas, daí eu já mostro pra você com essa parte finalizada. Olha, já fiz aqui todas as torcidinhas. Agora eu peguei o sépia e com o mesmo pincel 2, eu vou fazer esses cabinhos. Um risquinho só. Usando a largura do pincel. Um grande. E aqui mais um. Esses cabinhos, eles estão saindo daqui, né? Porque tá tudo amarradinho aqui. Agora eu vou pegar o verde pistache e vou passar por cima, fazendo uma luz. Porque esses galinhos, eles são esverdeadinhos. E quanto mais pra ponta, é praticamente branco. Ó, então assim é uma forma fácil de fazer. E terminando aqui, eu vou esperar secar, porque eu quero fazer o fundo aguadinho. Eu vou espirrar água e vou colocar a tinta para ficar bem suave. E depois é que vem o acabamento. Pronto, tá? Agora tá tudo seco. Eu vou umedecer minha brachinha, meu pituá aqui, número 6. Vou pegar o azul hortênsia, primeiro aqui no pratinho, tiro todo o excesso. Aí eu vou colocar um pouquinho de fundo aqui, ó. Você viu que eu não tô preenchendo o espaço. Agora sim, eu tô colocando e tô varrendo pra fora. Só que, olha, a tinta terminou por aqui. O elemento tá terminando lá. Então, esse azul, ele tem que sumir antes de chegar no final. Não pode trazer até aqui, certo? Só no cantinho. Mais um pouquinho de tinta, vou pôr aqui. Sair um pouquinho aqui. Passei aqui, ó, entre o elemento e a borboleta, entre um elemento e outro. Um pouquinho aqui, pouquíssima tinta tô usando. Um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Pronto, esse. Agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo pele. Eu nem lavei o meu pincel. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho aqui dentro. Um pouquinho aqui na base desse trabalho. Já fazendo esse movimento, que é o movimento de base, de mesa. Movimento horizontal. Dá apoio. Você viu que eu tô varrendo.
coloco a tinta e puxo. Eu não tô fazendo círculo. Aqui no meio um pouquinho. Aqui só limpando o pincel. Agora eu vou trocar de pincel. Vou pegar um pincelzinho número 6. Eu vou pegar uma pinceladinha do cinza ônix e uma pinceladinha menor do preto. Eu vou escurecer esse cinza ônix. Eu vou fazer uma base um pouquinho mais escura aqui, ó. A base das folhas. Que eu achei ainda que ficou mais um pouquinho do preto. Eu achei que ficou muito clarinho. Agora, com essa mesma misturinha, eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui, ó, assim. Eu tô colocando embaixo da amora, tô puxando pra fora. Aqui nessa folha, eu só vou acompanhar o movimento dela. Vou fazer mais um pouquinho. Ó, tiro o excesso do pincel, porque eu quero essa tintinha bem fortinha. Aqui no contorninho da flor, eu vou deixar bem fortinho. Embaixo dessa folha. E um pouquinho aqui também, embaixo dessa folha, dessas amorinhas. Eu vou colocar aqui também, ó, vou deixar escuro, tudo escuro. Só com o pincel sujinho de tinta, eu vou colocar um pouquinho aqui. A intensidade da cor é menor. Limpei meu pincel aqui, limpei aqui. Pincel 0, verde oliva. Agora vamos ao acabamento das folhas. Ó, eu gosto esses detalhes, esse meio contorno, essas pontinhas. Não é preciso você contornar inteiro, mas um acabamentinho, uns detalhezinhos assim, eu acho que se faz necessário. Dobrinha. A ranhura já tá bem marcadinha, mas a gente pode acentuar com um pouquinho mais do escuro. Essas aqui principalmente. Verde pistache. Agora eu vou fazer aqui, ó, um galinho. Saindo daqui, indo pra lá, com o verde pistache. Fazer outro galinho assim, ó. Com o verde pistache, eu vou fazer 2 pinceladinhas. Isso já faz aquela partezinha ali onde o caule se prende à frutinha. Fazer um galinho aqui também. E aqui 2 pinceladinhas. Tá muito escuro, então eu vou colocar um pouquinho do branco. Não lavei meu pincel, tá? Ó, pinceladinha, pinceladinha. E em cima do caule, em cima do cabinho. Aquela dali não precisa. Ah, outro detalhe, já vou aproveitar o pincel aqui. Tá vendo? Essas bolinhas, você pode pôr um pontinho. E você pode realçar. Aqui, ó, tô realçando o lugar onde uma tá por cima da outra. Se a sua bolinha não ficou bem definidinha, bem certinha, você pode fazer isso com o pincel 0 agora, na fase do acabamento. Nessas daqui também. Aqui eu tô colocando até com o pincel que tá sujinho de pistache ainda, mas ali você lava o pincel daí, tá? Não precisa em todas, tá? Você vai colocando mais na área de cima, né, que tem mais luz. Aqui também nessa área escura a gente tem
um risquinho, que é o galinho que passa por aqui, o galinho da flor. Vou passar um pouquinho do branco. A flor, ó, eu vou colocar um contorninho, como eu faço o contorno das folhas, com o branco. Olha como realça. Fiz só essa pétala, tá vendo como realçou? Então, todo esse ladinho aqui também, ó. Aqui. Não é um contorno inteiro. Você vai dando pinceladinhas. Deixa recortado esse contorno. Ali ela tá por trás, então não vou colocar nada. Miolinho de pistache de novo. Isso. E aqui eu vou colocar alguns pontinhos ainda. Realçar algum acabamento que tá por cima. Que já ficou bem certinho, ó. Nem preciso realçar. Viu que eu vou colocando bem aleatório. E aí a gente olha e a gente enxerga alguns e não enxerga os outros. Isso é bem legal. Eu vou puxar alguns cabinhos desse aqui, ó. Vou puxar pra cá. Pra ficar, vou passar por cima aqui, ó, da folha. Vou realçar o verdinho aqui, que já quase sumiu. E assim eles vão ficar quase da mesma cor. E agora, por último, eu vou passar um pouquinho do branco aqui em cima desses cabinhos, porque eles precisam aparecer em cima do verde, que é quase o mesmo tom que tem embaixo. Com espaço vago aqui, eu vou colocar mais um cabinho assim. Só mesmo para preencher espaço. Aqui, ó. Trabalho concluído. Eu espero que você tenha gostado. Parece complicado, mas é fácil. E esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado. E agora nós vamos ver para quem vai o beijinho especial de hoje. Esta minha aluna virtual, Giane, que mora em Conselheiro Lafayette, São Paulo. Ela é seguidora do canal Sonalu Pinturas e sabe se virar quando se vê em dificuldades. Se falta uma cor, ela usa outra. Se cai um pingo de tinta fora do lugar, ela sabe disfarçar. Começou a pintar como terapia, indicada pelo psiquiatra e pela psicóloga, e tomou gosto pela pintura. Giane, hoje quero te parabenizar e te mandar o meu beijinho especial.